mas inicialmente vamos ler aqui, primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim na minha versão: foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, sua mãe lhe chamou de Jabes, dizendo, porque com dores dei a luz, com dores ele nasceu. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, Oxalá, tomara que me abençoes, e me alargues as fronteiras, e seja comigo a tua mão, e me livres ou me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. E Deus lhe concedeu o que pedira. Somente até aí. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos por esse início de culto abençoado. Obrigado pelos louvores, pela ministração das crianças. Agora somos nós que vamos ministrar ao coração do Senhor. Através da nossa atenção, através dos nossos ouvidos, vamos ministrar ao Senhor, porque queremos receber do Senhor uma palavra rema, uma palavra diretiva, algo que venha transformar a nossa caminhada, que venha ajustar o nosso passo, venha apontar o caminho correto, algo que venha aplainar as veredas tortuosas. Pai, nós precisamos de direção. Por isso estamos aqui, cremos que o Senhor é luz, é lâmpada para os nossos caminhos. Então envia a tua palavra a cada coração através do teu Espírito Santo, que ninguém saia da presença deste texto bíblico da mesma forma que quando começou a recebê-lo, porque a tua palavra é escudo e broquel, ela é poder de Deus para aqueles que creem, e não há como receber poder de Deus e permanecer do mesmo jeito. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala que o teu povo quer te ouvir. Enquanto estamos aqui, guarda a vida das nossas crianças e daqueles que estão trabalhando nos bastidores desse culto. Assim oramos agradecidos, expulsando deste lugar qualquer espírito que seja contrário ao Espírito Santo de Deus, que ele já vá saindo agora em nome de Jesus. Aqui dentro, lá fora, na tenda, nas salas, somente o doce e santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Em meio a uma lista tão grande de nomes, que você vai percebendo aí, né, nos textos de crônicas, surge uma pequena história contada rapidamente, mas de muita intensidade. A história de um moço chamado Jabes. Um moço que no meio da sua árvore genealógica, ele se levanta e diz assim, coloca uma observação aí para mim, por favor. E aquele escrevente para o que está escrevendo, falando filho de quem, fulano filho de quem que gerou Beltrano. E aí de repente aquele escrevente vai anotar 2 ou 3 linhas a respeito da história de Jabes. E o foco principal, o pedido principal de Jabes é, Senhor, me abençoa. Muda a minha sorte, muda a minha história, coloca a tua mão sobre a minha vida. Não sabemos o porquê, mas porquanto a Bíblia descreve a tradução literária do nome de Jabes, nós podemos entender que o início da história desse moço não tenha sido muito legal. A sua mãe passa por um trauma tão grandioso, quando ela está ali parindo, dando à luz a Jabes, que ela pega essa dor, ela pega esse sofrimento, e imprime no nome do próprio filho. Então o nome do filho ficou nascido, parido, em meio a dores. Pensamos em primeira instância, que essa dor possa ser uma dor física, a dor natural de um parto demorado, de um parto com pré-eclâmpsia, de um parto onde a pessoa tem algum problema de saúde, e as dores, que precederam o nascimento de Jabes, em primeira instância, seriam o motivo dessa mulher, ao acordar depois do parto, dizer, esse moleque aí vai se chamar dores de parto, porque doeu demais. Mas nós também podemos estender essa dor, se trazemos para os dias de hoje. Mulheres que passam pela dor do abandono do pai da criança. Mulheres que passam pela dor da incompreensão paterna e materna. Mulheres
que passam pela dor de não saber o que vai acontecer com o seu futuro. A bem da verdade é que nós teríamos muitos motivos para sentir dores, para promover esse tipo de, como é que eu vou dizer? É uma forma de você colocar para fora aquilo que está dentro de você. É você falar. E essa mãe coloca o nome do filho de dores de parto. Eu não sei como foi a história desse moço, como foi a sua adolescência, como foi a sua juventude. A Bíblia só diz que ele carrega essa marca. E quando adulto, ele precisa que o Senhor remova essa marca. Ele quer transformar a sua história. Ele quer fazer com que aquele passado traumático seja revertido. Então ele diz: Deus, muda a minha sorte, me livra, me abençoa. Coloca a tua mão sobre a minha cabeça. Alarga as minhas tendas. Faça com que a minha história seja mudada a partir dessa oração. E o mais interessante de tudo é que o texto vai terminar dizendo que o Senhor lhe concedeu, a partir da sua oração, lhe concedeu o que ele desejava. O Senhor mudou a sorte de Jabes. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que muita gente aqui já viveu uma experiência dessa. Mas eu quero pegar esse início da história de Jó para começar um processo de reflexão a respeito do que está acontecendo conosco nesses dias. Sobretudo nesse século 21 que emerge em meio a tanta confusão, a tanta divisão, a tanto conflito familiar, a tanto conflito interior. Como as pessoas estão vivendo crises existenciais. É impressionante. É impressionante você encontrar crianças de tenra idade já em processo de depressão profunda. É impressionante você encontrar jovens ainda que não enfrentaram quase que nenhum problema circunstancial, porque ainda não comporam uma família, ainda não trabalham fora, ainda não tem que botar o pão dentro de casa, ainda não enfrenta a dificuldade de ter um cônjuge ao seu redor, que nunca viram um filho numa cama, num leito. Ou seja, jovens que ainda vão viver problemas muito maiores e muito mais profundos, mas que já na adolescência começam a colocar para fora doenças emocionais. Começam a ter compulsões, fobias, angústias, temores. Uma geração que tem tanto acesso à informação, mas muitas vezes uma geração frágil ao confronto, frágil nas palavras, frágil na reflexão. Uma geração que nasce com tanto acesso à informação, mas se torna muitas vezes débil pela quantidade de informação que tem, que não consegue processar. É uma geração aflita e assoberbada de informação. E nós, muitas vezes pais como eu, que vivia a minha adolescência sem muita tecnologia, para não dizer que não tinha nada, tinha o Walkman. Acho que era a tecnologia mais importante na época, era o Walkman. E 3 em 1 também, eu tinha um 3 em 1. Quantos aqui tiveram um 3 em 1? Oh glória, você é velho pra caramba. Mas nós não sabemos, veja bem, preste atenção, nós não sabemos o que se passa na cabeça dessa geração, porque nós não passamos por isso. Nós temos algumas sensações e impressões, mas podemos estar completamente equivocados também, até na forma de tratar, de ajudar, de aconselhar, de exortar, de castrar, de colocar limites. Ou seja, há um conflito geracional. Há um conflito geracional. Uma geração assoberbada de informações, que hoje, com 8 anos de idade, tem mais informação do que um homem na década de 60. Uma criança sabe mais, fala mais, entende mais do que um homem na década de 60, um presidente da república. Impressionante, mas ao mesmo tempo vivendo ainda com a geração que, como eu, foi adestrada sem tecnologia, ainda tendo que dar tapa na televisão para ela parar de rodar, de botar bombril na antena, aleluia. Então, de um lado eu posso encontrar aqui, diante dessa mensagem, jovens com marcas profundas de dores causadas pelos pais,
que às vezes sem tato, sem conhecimento, feriram seus filhos na forma de falar, na forma de educar. Quiseram trazer os usos e costumes e os formatos de quando eram crianças para aplicar em seus filhos agora no século 21. E houve um choque. E alguns jovens trazem marcas desses pais que, com toda boa vontade e boa intenção, acabaram causando dores nos filhos. Marcas profundas. Mas eu também tenho pessoas aqui que não têm, além de ter marcas, causaram dores em outras pessoas. E hoje se martirizam porque feriram pessoas. Agiram de forma precipitada, causaram doença, causaram discussões, causaram divisões, feriram pessoas que amavam, e de igual forma precisam de que Deus faça uma intervenção em suas vidas para mudar essa história, como Jabes, estão orando pedindo: Deus, muda a nossa história, Deus, retira de mim essa marca. Eu não quero carregar a marca de que eu causei dor, ou de que eu sofri a dor de alguém que me amava. Porque você odiar e amar a mesma pessoa é algo inaceitável. Filhos que amam o pai que o agrediu, então ele ama e odeia ao mesmo tempo. Filhos que amam o pai que abandonou a mãe e fez mal à mãe, a pessoa que ele mais ama, mas ele também ama esse pai, mas esse pai é o carrasco da mãe, e esse moleque entra em crise. Então, uma série de disfunções familiares que nós encontramos nas famílias de hoje, que causam rupturas na história, tanto dos jovens como desses pais. Então nós também, como Jabes, muitas vezes dobramos o nosso joelho, olhamos para o alto e digamos: Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor que cura, Senhor que salva, Senhor que intervém, Senhor que tudo pode, o Deus do impossível, entra com providência na minha vida, para que na minha árvore genealógica, para que no contar da minha história familiar, haja um ponto de ruptura, entre um tempo de dor e um tempo de fartura, entre um tempo de choro e um tempo de sorriso, entre um tempo de ser chamado de homem de dores, para ser chamado homem que venceu. Você está me entendendo até aqui? Diga amém. Amém. E aí eu percebo que o que mudou a vida de Jabes não foram atitudes que ele teve. E eu não estou condenando nenhuma atitude que você tome em direção a uma melhoria da sua relação conjugal ou familiar. Mas sobretudo, o que mudou a vida de Jabes foi ele olhar aos céus e, através da sua fé, clamar pelo poder de Deus, e de graça Deus ter intervido na vida de Jabes e transformado a história dele. Ou seja, Jó transpassou o tempo de dores através da sua fé. Sim ou não? Ele só orou. Não tem nenhuma atitude de Jabes. Fez campanha, não erigiu um altar, não levantou, não derrubou postes ídolos, não fez a leitura da Torá, não fez a leitura dos textos. Jabes simplesmente clamou ao Senhor. Jabes foi mais ilustre dos seus irmãos. Clamou Jabes a Deus dizendo: porque com dores parirei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel. Só invoca a Deus de Israel quem crê que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Quantos nessa noite poderiam levantar a sua mão como se estivessem mostrando a Deus que creem que Ele é um Deus que galardoa? Levanta a sua mão, diga: eu creio num Deus que quando eu clamo, Ele ouve e vem e muda a minha vida. Diga: através da minha fé, eu vou mais além. Você pode adorar a Ele, esse Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Bom, ainda estou na introdução, porque eu vou usar Jabes para introduzir a mensagem. 3 coisas eu anotei de Jabes que a gente já até discutiu aqui algumas vezes.
Primeiro ponto é que Jabes desejava ter as mãos de Deus sobre a vida dele. E aqui parece uma coisa muito simples, mas há uma diferença muito grande entre você pedir uma bênção e pedir que a mão que abençoa permaneça sobre você. Muitos que estão assistindo, que estão ouvindo essa mensagem até pela internet, já foram muito abençoados e hoje se encontram vivendo dores. Por quê? Porque a bênção tem prazo de validade, mas quando é o abençoador que está comigo, a bênção sempre estará comigo. Quando Jesus desce do barco de Pedro e diz: segue-me, ele tinha acabado de dar a maior bênção na vida de Pedro, a pesca maravilhosa. Mas Pedro entendeu que era melhor estar próximo do abençoador do que aproveitar a bênção que ele havia recebido. Então, meu amado, nas nossas orações nós precisamos mudar um pouco o foco, tirar o foco da bênção e colocar no abençoador. Porque quem tem o abençoador é abençoado, mas quem recebeu a bênção pode ficar com ela por um tempo. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Então, o texto de Jabes é muito detalhista. Senhor, que a tua mão. Me parece o texto em que Moisés, ao subir o monte, ele fala assim: Deus, e aí? Beleza? Ele falou assim: ó, pode ir, Moisés, que eu vou colocar um anjo para ir à sua frente, e o anjo vai te dar a vitória. Aí Moisés olha para Deus assim naquela oração bem tete a tete, e diz: Senhor, olha só, o negócio é o seguinte: não me faça subir se tu não fores conosco. Se tu não for, eu não vou. Mas eu vou mandar o anjo, Moisés. Mas eu vou mandar a bênção, Moisés. Mas eu vou te ungir, Moisés. Eu garanto a ida, Moisés. Você não está entendendo, eu vou te dar um voucher. Vale a presença de Deus. Só que Moisés falou: eu não quero um voucher, vale uma presença de Deus. Se a tua presença não for comigo, eu não vou subir. E aí Deus olha para Moisés e diz: tá bom, eu vou subir contigo. Vou colocar você na fenda da rocha e vou passar a minha glória por você, porque você não pode ver a minha glória, e eu vou engrandecer o teu nome. Meu irmão, estar com Deus é diferente de ter as bênçãos de Deus. Diga: eu preciso mais do abençoador do que da bênção. Pergunta para o teu vizinho: você entendeu? Vai mais além quem anda na companhia do Todo-Poderoso. Andar com Deus é diferente de estar com Deus. Eu estou com vocês, mas daqui a 1h30 eu vou estar em outro lugar. E eu posso dizer: olha, eu estive com a igreja, foi uma bênção, Shekinah, poder, reteté, coisa linda. Mas eu vou embora e daqui a pouco eu não estarei mais com vocês. Mas o Deus que nós estamos glorificando aqui nessa noite, Ele não fica aqui, Ele não vai para outra casa, Ele vai para a minha casa, Ele vai para a sua casa. Ele é Deus conosco, Ele permanece conosco. O problema é que a gente se esquece disso e só se lembra que a bênção ficou em algum lugar. Não! Deus é conosco. Nós podemos ir além se Deus é conosco. Amém, queridos? Amém, queridos? A segunda coisa que eu anotei da vida de Jabes é que ele pediu. Aqui também tem um detalhe pequeno, mas faz toda a diferença. Jabes não disse assim: Senhor, me ajuda a vencer esse gigante. Senhor, me dá força para passar por essa situação. Senhor, me prepara para o dia da batalha. Senhor, me dá capacete, me dá escudo, me dá coraça. Senhor, destra a minha mão. Não. A oração de Jabes, ela é um pouco mais ousada. E ela vai nos lembrar a oração que Jesus nos ensinou. Ele não disse que queria enfrentar o diabo forte com Deus. Ele disse assim: Senhor, permita que eu nem enfrente ele. Me livra do mal, me livra dele. Deus não tem prazer em ver os seus filhos na arena vencendo o diabo. Deus prefere que você vença ele antes de entrar na batalha.
Mas tem gente que gosta de provocar uma guerra, tá ligado? Eu vou pegar esse capiroto. Tem gente que quer ser Davi. Em tudo quer ser Davi. Sou pequenininho, mas o Senhor comigo, vou arrebentar. Não. A oração que Jesus ensinou é: livrai-nos do mal. Agora preste atenção, não tem como Jesus livrar você do mal se você dá lugar ao diabo, se você não foge das paixões da mocidade, se você não foge da aparência do mal. Então o problema não é Jesus não te capacitar para a batalha. Jesus quer que os seus filhos amadureçam e fujam da aparência do mal. Ou seja, não vai para dentro da rinha, não vai para dentro do octógono, não, meu irmão. Quando você vê o octógono e o diabo lá, foge dele. Fugir do diabo. Foge das paixões da mocidade. Resistir só quando não tiver jeito, quando ele te cercar no canto, mas aí Deus é contigo. Agora no mais, é fugir. Parece que aquilo ali vai dar B.O., não vou lá não. Parece que aquele camarada ali, ele tem uma palavra, não vou não. Esse negócio não vou ouvir não. Esse filme eu não vou ouvir não. Sabe por quê? Porque eu não quero dar lugar para o diabo. Você quer ir mais além? Diga amém. Você quer ir mais além? Diga amém. Então diga para o seu vizinho aí, peça a Deus para te livrar. Aí. Agora a oração de Jabes, ela continua numa ousadia maior ainda quando ele diz assim: Senhor, era como se ele olhasse, porque está falando dos irmãos dele, dos pais dele, vem falando da árvore genealógica, ele olha assim em volta e diz assim: Senhor, quero ser melhor, quero ir além. Papai foi até aqui, meu irmão mais velho foi até ali, meu tio foi até ali, meu avô foi até acolá. Que bom, mas eu quero ir além. Nós já temos uma tenda, nós já temos um negócio, nós já temos uns bens, nós já alcançamos alguma coisa, nós já temos um patrimônio, já estou trazendo para nós. Eu já fiz aquele curso, da minha família, já consegui fazer uma faculdade. Então é o seguinte, já tem um status quo hoje. A minha oração é: leva-me, alarga as minhas tendas. E aí eu vou me lembrar de quem? De Abraão. Quando Deus fala com ele assim: olha, Abraão, você pode olhar para fora, que essa tenda que tu está é pequena, eu vou alargar as suas tendas. Então olha, vai e abre essas tendas aí, porque eu vou fazer um negócio com você muito maior do que você imagina. Irmão, nós precisamos ter no coração o desejo de ir além. Sabe por quê? O nosso Deus é poderoso para nos levar muito mais longe do que pedimos ou pensamos. Então a oração de Jabes é uma oração ousada. Tem muita gente dizendo assim: Senhor, pelo menos aonde o meu avô já foi. E acha que isso é humildade, né? Meu irmão, humildade eu tenho com os homens, com Deus não sou humilde não. O que eu quero dizer com isso? Irmão, quando eu estou me relacionando com as pessoas, eu tenho que ser humilde. Mas com Deus, eu falo: Deus, eu quero melhor. Eu quero melhor. Você já imaginou você diante de Deus e diz: salário mínimo, aleluia, com ticket. E aí Deus fala assim: você está falando com quem, cara? Com o dono daquela empresa que você trabalha? Você está falando com o dono do ouro da prata, com o criador dos céus e da terra, rapaz? Abre a sua boca e peça algo mais importante, peça algo maior, deixa de ser frouxo. Tem muita gente que precisa se despertar nessa noite para fazer uma oração mais ousada para Deus. Eu quero ir além. Senhor, eu sou humilde. Não, é bobo. É bobo. Imagina que o seu pai recebeu uma PL. Recebeu lá um dinheiro que não estava no negócio. E ele tinha te prometido no final do ano te dar um presente. Imagina você uma criança e seu pai falou que ia dar para você um carrinho. E você estava feliz porque ia ganhar um carrinho. Mas aí o seu pai recebe uma pele gorda no final do ano. E ele te chama e fala assim: filho, olha, papai recebeu uma grana e quer te abençoar.
Papai está com uma bufunfa grande e quer te abençoar, meu filho. Pode pedir aí, você, aleluia, me dá 2 carrinhos. Não sei se Deus está falando com você, irmãos. Não sei o que Deus está querendo fazer com você. Mas uma coisa é certa, é coisa grande. Grande e firme que tu não sabe. Então, olha só, eu não estou falando de um homem vencedor, filhinho de papai, alguém estudado, alguém rico, alguém que já teve acesso, não. Eu estou falando de um moço que carregava um estigma, nascido em dores. Estou falando de um moço que tinha uma vida simples. E ele vai ao Senhor. E ele não coloca para Deus os motivos que o fazem desejar ir além. Porque isso não depende de graça. Porque aí não dependeria de graça. Seria pagamento. Senhor, tenho sido um bom rapaz, hein? Ó, Senhor, tenho feito tudo certinho, eu mereço mais, hein? Não merece, irmão. O que nós merecemos, segundo a palavra, é o inferno. Ok? Mas pela graça somos salvos. Então não é por merecimento. Então eu não vou para Deus e falo assim, pô Deus, olha só, todo domingo eu estou lá no culto, poxa, com aquele sapato apertado, Senhor me ajuda. Poxa, Senhor, tudo aquilo, sabe, não, então, se eu estou, que isso, irmão, não mereço nada não, tudo que eu faço pela graça de Deus. Então quando eu vou a Deus, não vou com uma poupança que eu fiz espiritual. Porque se eu chegar com a minha poupança, irmão, eu não vou conseguir comprar nem um carrinho. Por melhor que eu faça, é trapo de imundícia, você sabe disso. Sim ou não? Sim. Pô, pastor, olha, eu tenho sido um exemplar marido, um pai bondoso, um servo fiel. Não fez mais do que a sua obrigação. Então quando Jabes vai a Deus, ele não vai porque ele fez. Ele vai porque Deus pode. Vou repetir, você não ouviu. Jabes não vai a Deus porque ele fez alguma coisa para Deus. Ele vai a Deus porque Deus pode todas as coisas. Se você fez ou não fez, Deus pode. Então a nossa oração tem que ser ousada. Tem que ser uma oração ousada. Senhor, eu estou dobrando o meu joelho aqui, porque eu acredito no teu poder, na força do teu braço. Eu sei o que tu podes, eu sei o que tu já fez, eu conheço a tua história, eu conheço os teus atributos, eu sei da tua soberania, eu sei do seu amor. Então eu quero mais, eu quero ir além. Porque senão você olha em volta e fala assim, o que meu pai conquistou está bom. Se eu tiver um filho, eu vou dar o nome dele de Dores. Vai ser das dores. Dolores. Não. Senhor, eu conheço a minha realidade. Eu sei dos meus traumas. Sei das minhas incapacidades. E mais, aqui ele está reconhecendo que por força própria, ou por questão de ajuda materna, ele não teria como. Ou seja, ele diz, Senhor, o que eu podia fazer, o que eu podia ter, o que eu podia conquistar, é quem sou hoje. Mas eu quero ir além. Quantos gostariam de ir além? Levante a sua mão. Diga, Senhor, essa noite eu mudo a minha oração. Diante do Senhor, eu quero e eu vou ir mais além. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas por que eu falei que Jabes era só uma introdução? Porque Jabes fez uma oração a Deus e ele ficou na dependência de Deus ou a abençoar. Ele disse, eu quero que o Senhor me abençoe. Lembrando que nós estamos falando de um tempo que o Espírito de Deus não estava nos homens, e que os homens precisavam da bênção de Deus para serem abençoados, amém? Ou seja, ele fez um pedido de algo que ele não tinha. Ele fez um pedido de algo que ele não tinha. Você me entende até aqui? Diga amém. Amém. Agora vamos para Efésios capítulo 1 verso 3. E é aqui que eu vou entrar na mensagem.
Efésios capítulo 1, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, apenas o verso 3. Palavra de Paulo à igreja de Éfeso. Uma igreja que enfrentava muitos desafios. Éfeso era o local onde havia templos da rainha Diana, a rainha dos Efésios, templo da sedução, templo da fertilidade. Era um lugar difícil. Então Paulo não está falando com uma igreja saradinha, com uma igreja certinha. Ele está falando com uma igreja que enfrentava dificuldade, que tinham membros complicados, como nós. Efésios capítulo 1, verso 3. Importante que você encontre, e mesmo que a versão seja diferente, vou ler na versão que trago. Amém? Amém. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, o quê? Nos já aconteceu. Não vai abençoar. Já? Diga, já sou abençoado. Que nos abençoou com algumas bênçãos, é isso? Quantas? Quantas? Então diga, já sou abençoado em todas as áreas. Preste atenção. Em todas as bênçãos espirituais, nos lugares. Aonde está guardada essa bênção? Está aqui na terra? Alguém aqui pode tocar? Está guardada em lugar onde estamos assentados. Você está me entendendo isso aqui, irmão? Então o que está acontecendo com o povo de Deus? Não está tomando posse de uma bênção que já recebeu em Cristo. Cristo já morreu no Calvário e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Qual é o nosso problema? A gente fica pedindo algo que Deus já nos deu. Somos abençoados e ponto. Porque merecemos, porque somos bonzinhos, porque estamos na igreja, porque fazemos isso, porque fazemos aquilo. Não, porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos abençoar. Ele é o guardião da bênção que Deus deu para mim e para você. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Então diga, eu posso ir além, porque já sou abençoado. Diga, graças a Deus, já sou. Fala para o teu vizinho aí, vai mais além. Você já é abençoado. Arrisca, irmão. Enfrenta. Vai para cima. Usa a autoridade do nome de Jesus. Usa a autoridade que Deus te deu. Vai rompendo, vai passando, vai abrindo portas, vai quebrando ferrolhos. Deus te dá autoridade, meu irmão. Você vai saquear o inferno. Não tem ninguém da tua casa, meu irmão, que o diabo possa tocar, porque Deus garantiu a vitória em Cristo. Eu fiz algumas anotações sobre essa fé. A fé que me leva além. Eu só preciso ter fé. Tem que fazer uma mandinga gospel? Não, irmão. O que eu tenho que fazer, pastor? Não, você não tem que fazer nada. Porque se você tiver que fazer, você já está comprando, pagando, negociando. Bênção é gratuita. Eu só preciso crer. Então onde está a minha luta, irmão? É aqui. A minha luta é aqui. É a minha mente, meu coração, os meus sentimentos, que determinam se creio ou não.
Então preste atenção. A fé me leva além da esperança. Por quê? Porque tem gente que compara a fé e a esperança, elas são parecidas, mas a fé vai além. Por quê? A esperança está vinculada a uma expectativa futura. Esperança do verbo esperar, esperançar. Eu espero que vai acontecer. Então eu tenho dentro de mim uma sensação, e eu comparo isso com fé, de que vai acontecer. Então eu descanso porque eu acredito que vai acontecer. Isso é esperança. Isso aí até o ímpio tem. A fé é maior. A fé é diferente. A fé me leva além, porque a fé é a certeza do futuro hoje. É a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Mas não é a esperança, é a certeza. Diga, esperança é diferente de certeza. Não, eu tenho certeza, vou viver essa vitória. Eu espero. São diferentes. A fé não é a esperança do que vai acontecer. Segundo Hebreus, a fé é a... Você está conseguindo entender a diferença de esperança e fé? A fé extrapola. A esperança é uma expectativa humana. A esperança é um sentimento humano. A fé é a certeza de que já aconteceu, ainda não cheguei lá. Ou seja, é a certeza das coisas que vão acontecer. Eu já tenho certeza, mas não aconteceu ainda, mas eu tenho fé. Eu tenho certeza, vai acontecer. Eu posso ir além, por quê? Porque a minha fé é maior do que a minha esperança. Tem gente pendurada na esperança. Então a esperança é expectativa, e a expectativa tem uma razoabilidade de dúvida. Certeza é diferente de expectativa. Eu posso ter uma expectativa imensa, mas ela nunca vai ser 100%, porque 100% não é expectativa, é certeza. Então fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Ir além é crer, ter a certeza e descansar nessa certeza. Não, mas pode ser que aconteça. Não tem, para mim não tem problema. Não importa o que vai acontecer, eu já tenho a certeza, a vitória é nossa em nome de Jesus. Isso muda tudo, irmão. Porque tem gente tentando aumentar a sua esperança. E você pode fazer até uma PNL que vai melhorar. Neurolinguística. Procura um coach, ele vai te ajudar a ter mais esperança. Vai ficar Power Ranger. Mas isso é humano. A fé é sobrenatural. A fé é o seguinte: já recebi a vitória que ainda não tive. Já tomo posse daquilo que ainda não vejo. Eu tenho a certeza. Esse Brasil vai viver um tempo de renovação, e as famílias vão experimentar um tempo de renovo. Eu creio nisso. Ainda que aconteça um monte de coisa, isso é fé. Deus prometeu, Ele há de cumprir. Então diga: a fé é maior do que a esperança. Fala para 2 ou 3 aí, você pode ir além. Glória a Deus. Aleluia. A fé me leva além do que penso ou o que sinto. As minhas emoções, elas são alimentadas pelas minhas experiências físicas. O que eu ouço, ainda que seja espiritual, o que eu sinto, ainda que seja espiritual, porque para eu sentir, tem que estar na minha carne, porque nós não somos espirituais, somos de carne e osso. Nós temos o espírito, mas as nossas sensações são todas aqui. Então quando eu sinto, eu estou sentindo uma vibração, um sentimento, é algo que Deus coloca no meu coração, mas ainda assim eu preciso de que isso toque a minha vida.
E aí as pessoas dizem: eu ouvi Deus falar claramente ao meu coração. E realmente fala. Eu ouvi que Deus me deu uma direção. Quando eu estava orando, Deus me deu uma palavra, glória a Deus. Mas tudo isso vai influenciar os seus sentidos. E claro, a tua emoção faz parte de quem você é. E por conta, às vezes, de você estar emocionado, você se torna mais motivado. Então a motivação é algo inerente à minha percepção. Motivar alguém, dar a ele informações, ainda que sejam expectativas, para que ele se motive, para que ele se autoimpulsione. Então a fé não é baseada na emoção, porque a fé é você crer que o milagre já aconteceu lá na frente, mesmo que você não ouça nada, que você não veja nada, porque não depende do seu coração, depende da vontade de Deus. Estou sentindo, dane-se, você não precisa sentir para Deus operar. Lembra de Pedro? Pedro, joga a rede do lado direito. Pedro olha para André: estou especulando, não estou sentindo. Estou sentindo que isso não vai funcionar. Mas aqui, está mandando, vou jogar na conta dele. Senhor, vou te dar um relatório. Passamos a noite toda, pescamos, não pegamos nada. Estou sentindo nada. Estou sentindo nada. Sentindo nada nesse negócio. Mas Deus está no seu barco. Mas não estou sentindo. Mas Deus está falando com você. Mas não estou sentindo. Eu preciso ser franco com Deus. Deus, estou sem sentir nada, mas a tua palavra está mandando eu jogar. Então, por conta da tua palavra, eu vou jogar. A emoção de Pedro dizia o contrário. Sim ou não? Ou você acha que Pedro: Jesus está no meu barco, é agora, eu vou jogar a rede, vou bombar? Não. Ele está frustrado, quase derrubando Jesus do barco. Esse cara está aqui tem um tempão e não vem peixe para minha rede. Manda eu vá para lá, vai para cá, prega daqui, prega dali, leva o barco para lá, leva o barco para cá. A emoção de Pedro é contraditória. Então ele diz: não estou crendo. Ou seja, não estou sentindo. O perdão é assim. Tem muita gente que me disse: Senhor, pastor, estou com raiva do fulano está com raiva de mim, briguei com meu pai, briguei com minha mãe, blá, blá. Eu estou orando para esperando aquele momento. Aquele momento em que você vai sentir um fluir divino, de um líquido do trono de Deus, que vai refrigerar a tua alma, e esse homem mau e perverso que nós somos, de repente vai virar um querubim e vai dizer: me perdoa em nome de mim mesmo. Não. A Bíblia não manda você pedir perdão ou perdoar quando está sentindo. A gente perdoa por fé e recebe por graça. Eu vou lá e falo: cara, eu não estou querendo te matar. Sabe que eu não queria te matar. Não precisa falar, né? Procura o irmão e fala assim, pensando, né? Queria estar aqui agora, com um punhalzinho. Aqui, ó. Está na moda. Mas sou cristão e Deus te abençoe, está perdoado, me perdoe. Isso é ir além. Agora, não estou sentindo Deus nesse negócio. Como não está sentindo Deus? Deus se retirou dali. Ele está em todo mundo, porque Ele é onisciente e onipresente. Mas naquele ponto Ele não está, porque você não quer. É isso então? Você criou uma fronteira que Deus não passa? Você está poderoso, irmão. Você está poderoso, hein? Não estou sentindo Deus nesse negócio. Como não está sentindo? Você não tem que sentir, irmão. Você simplesmente tem que ter fé. Deus é comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou agindo de acordo com a palavra de Deus, estou obedecendo a palavra de Deus. Então a vitória está lá na frente, não estou vendo, mas é certa em nome de Jesus. Diga: a vitória é certa em nome de Jesus. Diga: se eu crer, eu vou mais. Quantos estão ouvindo Deus nessa palavra? Glória a Deus. Então, a emoção pode produzir até um entusiasmo, né?
E a gente tem esses dias, né? Que a gente diz hoje, pastor, hoje eu estou com a minha fé lá em cima. Não, na verdade você está entusiasmado. Porque a fé não tem tamanho, né? A fé é crer ou não crer. Tem dia que você está entusiasmado, às vezes teve um dia bom, alguém orou por você, uma oração legal, você se sentiu legal, e aí você fica entusiasmado e confunde isso com fé. Porque a fé atua sobretudo quando não tem entusiasmo. É quando tudo vai mal, é quando há resistência, é quando há dificuldade, é quando o que eu estou sentindo é raiva, é quando os meus músculos estão pululando dentro de mim, querendo chutar alguém. É nesse momento que eu olho para o alto e digo, Senhor, livra-me desse mal e me abençoa. Aí eu me lembro o que Paulo diz, e é como se Paulo estivesse dizendo para mim e para você: ô meu camarada, ô crente da Comecê, você já foi abençoado em Cristo. A fé me leva além, porque ela é maior do que a minha razão, fato. Como é bom quando está dando um sobrazinho de grave. Como é bom quando na palavra de Deus eu encontro, ou que eu me lembro, ou que alguém me fala, para fazer algo que meu coração já queria fazer. Aquilo que você fala assim, não, eu já estava pensando em fazer isso. Aí é delícia, né, irmão? Aí é delícia, né, não? Ai, eu estava com vontade de fazer isso, só confirmou. A gente fala isso, não fala? Ai, é Deus confirmando, aleluia. Não é isso? É bom, não é? Sim ou não? Porque nesse momento a razão e a fé estão caminhando juntas. E claro que em muitos momentos a nossa razão e a fé vão caminhar juntas. E não é problema isso. O problema é quando a razão diz, não vai, não faça, não caminhe, não venda, não compre, não pare. E Deus está dizendo, vai, faça. E aí você usa a lógica. Aí você começa a fazer as aferições. Você vai no seu banco de dados e vê se tem algum momento da sua vida que se parece com o que você está vivendo agora, claro, e já traz qual foi o resultado. Você trabalha com amostra. Aí tem mais 1, 2, a estatística começa a aumentar. Aí você começa a ser igual Ibope. Ih, não vai dar não. E vence. Ó. Está escrito uma coisa, acontece outra. Por quê? Porque você está trabalhando com a razão. A fé me leva além. Porque quando a minha razão diz, eu vou até aqui, a fé me diz, pode prosseguir, eu sou maior. Então tem muita gente que usufrui do poder da fé e da bênção de Deus, dentro de uma área que ela entende, que ela endossa, que ela compreende. E essa pessoa tem uma vida abençoada, porém medíocre. Medíocre de tamanho, medíocre de intensidade, medíocre de experiência, porque poderia ir além, se entendesse que a nossa razão jamais vai conseguir compreender os planos de Deus. Jamais, irmãos. Muito pelo contrário. Em várias situações, a minha razão é contraditória à vontade de Deus. A razão do homem é quanto mais ter, melhor. A vontade de Deus é melhor dar do que receber. A razão do homem é bateu, levou. Nós somos justiceiros por natureza. Quando a gente fala justiça, na verdade está falando vingança, travestida de legalidade. Nós gostamos da justiça. Só que na justiça do homem não opera a lei de Deus. Por quê? Porque muitas vezes eu estou andando segundo o que eu acredito, e não o que Deus quer que eu acredite. O que eu acredito está dentro da minha razão, do meu histórico familiar, de tudo que eu aprendi, das experiências que tive. Então eu tenho um cartel de saídas e entradas. Eu tenho um mapa náutico de lugares onde eu posso ir e voltar. Aliás, eu e toda pessoa, sendo cristão ou não. E mais,
Eu posso ter um mapa náutico, sendo crente, muito menor e muito mais reduzido e muito mais limitado do que alguém que é ateu, por conta das suas experiências, da sua inteligência, dos lugares, do que aprendeu. Então, se a gente vai ser cristão e continuar andando pelo nosso mapa náutico, nós estamos sendo cristãos limitando Deus em nossas vidas. Quando eu me converto, eu continuo tendo o meu mapinha. Mas quando as decisões são relevantes, eu olho para o alto e digo: Senhor, está aqui o meu mapa, mas faça conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. E aí Deus pode mudar tudo. Eu estava ministrando homilética para os alunos dos missionários lá em Petrolina, semana passada, retrasada. E teve um momento que eu disse a eles a respeito da mensagem. E eles, claro, sempre tem aquela curiosidade: ei, pastor, como é que você faz as suas mensagens? Eu falei: faço assim, assado, estudo assim, assado, uso um monte de versão da Bíblia, uso o computador. Ele falou: pastor, mas e se Deus, quando você chegar na igreja, quiser mudar tudo? Eu falei: Ele pode. Ele pode. Ele pode mudar tudo o que eu escrevi. Mas eu não posso chegar aqui sem ter escrito alguma coisa. Você está me entendendo? Então o meu mapa eu faço, eu trago. E aí, claro, do alto céus ele olha e fala assim: tá uma porqueira, mas vai ser mesmo. Ele é misericordioso. Mas pode ter um dia, e já aconteceu algumas vezes, em que eu chego com o meu mapinha e falo: cara, não, isso não, eu não aguento não, sai. Queima, toma essas três frases aqui, se vira. Ou seja, eu sempre apresento a Deus o meu sonho, o meu projeto, o meu mapa, mas eu sempre dou autorização para Deus entrar e mudar tudo, porque a minha razão não pode limitar o poder de Deus. Quem vai mais além é quem consegue passar por cima da sua lógica, quando Deus dá uma orientação ilógica. Quer ir mais além? Diga amém. Então fala para o teu vizinho aí: não se prenda à sua lógica. A minha lógica sempre olha se está favorável, se aqui é melhor. A nossa lógica faz cálculo. Isso é normal, irmão. Inclusive isso é necessário. Tá? Necessário. Deus quer que você avance. Então Ele te permite fazer ali, a pipa, fazer um negócio, um projetinho. Só que depois Ele pode falar assim: agora dá uma mudada aqui, muda aqui, tira esse papel daqui, muda aqui. Ele pode fazer isso. Mas eu tenho que apresentar o meu plano. Eu só não posso ficar preso a Ele. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Por quê? Porque as circunstâncias me levam à razão. A fé me leva às promessas. Circunstâncias me levam a situações favoráveis, porque a minha lógica só deixa eu entrar naquilo que eu penso ser melhor. Ninguém erra porque quer. Mesmo quem está errando, está achando que está fazendo melhor. Ou seja, está trabalhando dentro da sua lógica. Amém? A fé me leva para a promessa de Deus. E a promessa de Deus não depende da minha razão. A promessa de Deus depende de um plano cósmico que Ele tem a meu respeito. Então o que me coloca dentro do olho da minha promessa, no epicentro da minha promessa, não é a minha razão, é a fé que eu tenho no Deus que faz a promessa. Está me entendendo? Diga amém. Então diga: eu quero, eu posso ir além, independente da minha razão. Jabes clamou pela bênção de Deus e Deus o atendeu. Eu só preciso crer que Jesus me abençoou e receber aquilo que eu preciso. Jabes teve que se levantar no meio de toda uma história familiar e chamar a atenção de Deus para ele, para que o Espírito de Deus, para que o próprio Deus, naquele momento, colocasse os seus olhos em Jabes. Nós temos o Espírito Santo, os olhos do Senhor estão sobre todas as nossas vidas. Aquilo que foi um esforço de Jabes para receber de Deus, e ele alcançou, e os seus irmãos não alcançaram.
Primeiro, porque não tem pedido dos irmãos. E segundo, porque diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. O que é ilustre? Mais famoso, teve mais sucesso. Ou seja, Jabes superou a crise pela misericórdia de Deus, porque ele chamou a atenção de Deus, e a graça de Deus lhe deu aquilo que ele precisava. Deus o atendeu. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Só precisamos tomar posse pela fé. Então diga: a fé me leva além. Anotei algumas coisas aqui para a gente encerrar. A fé faz o homem conversar com familiaridade com alguém que nunca viu. A fé é doideira, irmão. A pessoa está no quarto e você fala, está conversando com alguém. Você chega lá, ela não está no celular. Ela está conversando com Deus. Mas fala, o que você está vendo? Então ela estava aqui falando com Deus. Você já viu Deus alguma vez? Nunca vi. E fala com Ele, todo dia. Você acha que o ímpio vai entender um negócio desse? Eu falo com Deus todo dia. Você já viu Ele? Nunca vi. Mas eu falo com Ele. Você já ouviu uma resposta dele? Física? Nunca. Mas Ele fala comigo. Isso é fé. A fé faz o homem acreditar que vai para o céu pelo mérito de outra pessoa. Eu acredito que eu vou para o céu, mas não é porque eu mereça, é porque Jesus morreu por mim. Ou seja, eu vou receber porque Ele perdeu. Isso é fé, irmão. Há uma transferência de virtude. Quando um homem que eu nunca vi, nunca conheci, nunca toquei, nunca tomei café com ele, quando um homem que é espiritual, ou seja, não está no meu plano, morre na cruz do Calvário, eu acredito, porque Ele morreu, mesmo sem eu nunca ter visto Ele, porque Ele morreu, eu acredito que eu vou para o céu. Doideira. Eu vou para o céu, não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele fez. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. A fé faz o fraco se sentir forte. No momento de maior angústia, irmão, é quando o poder de Deus mais se manifesta nas nossas vidas. Os maiores milagres que você e eu vivemos é no momento de fraqueza. Sim ou não? Então a Bíblia diz que digo fraco, sou forte. Porque é quando eu estou fraco que eu sou forte. Porque o poder daquele que eu nunca vi, não toquei, porque é espírito, mas eu sei que existe, eu creio. O poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. A fé faz o homem dar o que lhe vai fazer falta para receber algo que ele nunca viu. O que você espera de Deus é algo que você ainda não tem, você ainda não tocou, mas você é capaz de dar algo para Deus, você é capaz de ofertar a Deus para receber algo que você nunca viu, sabendo que isso que você vai ofertar pode fazer falta. Era como diria Davi: não darei ao Senhor algo que não me custe, algo que não me faça falta. A fé faz o homem enxergar e ouvir. Enxergar e ouvir coisas invisíveis e inaudíveis. Irmão, fé não pertence à nossa natureza. Fé é um dom de Deus. E eu simplesmente tomo posse dessa fé, dessa graça maravilhosa. Eu experimento acreditar de que Deus está falando nessa noite, ainda que ninguém esteja ouvindo a voz desse ser maravilhoso. Eu acredito que existe uma bênção para mim ali na frente, mesmo que eu não esteja vendo nada, porque fé é certeza do que eu não vejo, do que eu não ouço, do que eu não sinto. Fé é sobrenatural. Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Vamos ficar de pé, quero orar por você. Por favor, não disperse. Jabes foi um homem que viveu as dores da sua infância, marcado no seu próprio nome. Quero crer que teve muito trauma na sua infância, muito bullying, muito apelido. Jabes certamente carregava esse fardo desde a sua infância,
Mas no momento em que ele teve a oportunidade, preste atenção, quando o escrivão vai passar pelo nome de Jabes, e ele vem falando, o avô de Jabes teve o pai de Jabes, papá, papá, e o pai de Jabes teve o primeiro filho, papá, e teve um filho chamado Jabes. Ele falou, gente, espera um pouquinho aí. Naquele momento, Jabes deu o seu grito de independência, deu o seu grito de socorro. Ele disse, Senhor, não deixa que o meu nome continue do jeito que está. Não deixe que a minha história seja apenas a história de um moço que tinha um nome, dores de parto. Irmão, você precisa entender, isso é muito sério. Jabes, apesar de não mostrar rebelião até então, havia uma insatisfação no coração desse moço. E no momento em que Deus está passando por ali, através do escrivão, ele pede que Deus mude a sua história. Senhor, até aqui, eu sou conhecido como o homem que deu dor para minha família, para minha mãe, causei dores. Muda essa sorte, muda a minha história. Até aqui a sua mão não tem estado comigo, então coloca a tua mão sobre a minha cabeça, me abençoa. Até aqui eu tenho lutado como os meus pais, os meus avós, e nós temos essa tenda, mas o Senhor pode mais. Alarga a minha tenda, alarga as minhas terras recebidas por herança, alarga a minha história, alarga a minha sabedoria, aumenta a minha história. Está muito pequena, eu posso mais, e o Senhor pode mais na minha vida. Senhor, todos nós vamos passar por aflições. Tem gente passando por aflições seríssimas nesses dias, e tem pedido forças a Deus para enfrentar as aflições que virão. Mas Jabes é mais ousado. Ele diz, Senhor, tu podes até me livrar de todo o mal. Eu não quero ter o meu nome escrito como alguém que venceu batalhas. Eu quero ter o meu nome escrito como alguém que evitou as batalhas, que venceu sem passar pelo campo de prova. Eu sei que muitos estão aí descritos como alguém que viveu o mal e venceu, mas a minha oração é maior. Eu quero ir além. Me livra dos males que virão. Sou teu filho, Pai. Fui parido por uma mulher em dores, mas o meu nome está sendo escrito aqui agora nesse livro da vida. Então muda a minha sorte. Tem muita gente que não entendeu que quando se converteu, Deus escreveu o teu nome do livro da vida. A tua história tem que mudar. O teu reino passou a ser outro. O teu fim já não é mais aqui. O teu fim é em Jerusalém celestial. Na verdade não é o fim, é o recomeço eterno. Aqui nós vamos passar aflições, sim, mas Deus pode nos livrar de todas. O justo enfrenta muita aflição, mas Deus os livra de todas, diz a palavra do Senhor. Eu entendi, pastor, o que eu preciso então? Você só precisa crer, porque para eu crer, para eu ter a bênção de Jesus, que Paulo diz aos Efésios, eu preciso crer. Agora, se eu não creio, se eu creio que Jesus foi apenas um profeta, se eu creio que Jesus foi apenas o filho de Maria, se eu creio que Jesus é apenas aquele cara que teve uma nova doutrina, se eu sou amigo do Evangelho, se o Evangelho para mim é um outro livro como o de Mário Cortella ou de Pedro Noia, se a Bíblia para mim não tem um centro como sendo a palavra de vitória e de vida, eu simplesmente vou continuar sobrevivendo ao lado, seguindo Jesus de longe, quando na verdade Deus quer ser o nosso Senhor e Salvador. Quantos aqui já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Digam glória a Deus. Eu quero encerrar orando por aqueles que querem fazer essa oração hoje. Eu quero orar por pessoas que querem uma mudança na sua história, como Jabes.
E para isso você só precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O que mais que eu tenho que fazer? Nada, é só crer. Porque se creres, verás a glória de Deus. Foi a palavra de Deus. Crê somente, na boca do apóstolo, para aquele carcereiro. Crê somente, será salvo tu e a tua casa. Porque aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. A salvação não vem por mérito do que você faz. A salvação vem de graça por aquilo que você acredita. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que eu preciso crer com o meu coração, mas eu preciso confessar com os meus lábios que Jesus é o Senhor da minha vida. E a gente confessa fazendo uma oração, e nós queremos orar todos juntos nessa noite. Aleluia. Os obreiros rodeiem em volta, por favor. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar junto com esses irmãos. Alguns estão se reconciliando, alguns estão se quebrantando, e alguns estão aceitando Jesus como Senhor de suas vidas. Então vamos orar junto com eles. É importante que vocês orem conosco, amém? Esse Senhor Jesus, nesta noite eu percebi que eu posso ir além, numa vida mais abençoada. Eu só preciso crer que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Por isso, eu peço a Deus que me aceite como seu filho amado. Diga: o tempo de dores fica para trás. Daqui para frente, eu vou experimentar as bênçãos do Senhor. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha descendência serviremos ao Senhor. Diga: eu oro em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Escute. Ei, eu quero ter o prazer de apertar a mão de vocês. Para isso eu vou pedir que vocês subam por uma escada e desçam pela outra. Eu quero apertar a mão de vocês aqui, por favor. É rapidinho. A igreja vai louvar o Senhor. Posso clamar pela fé, posso enxergar, posso tocar pela fé, posso tocar pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim.